Olá, gente! Vamos dar continuidade ao nosso curso pós-técnico em urgência e emergência. E hoje nós vamos falar sobre o atendimento primário e abordagem às principais urgências obstétricas. No tópico 2, nós vamos falar sobre as emergências obstétricas relacionadas ao sangramento na gestação. O sangramento durante qualquer período da gravidez não é considerado normal. E a paciente deve procurar a assistência médica imediatamente. São fatores de riscos, síndromes hemorrágicas, incluindo deslocamento prematuro, tá, da placenta, placenta prévia, independente da dilatação cervical e da idade gestacional. Suspeita de pré-eclâmpsia também pode, tá, dar ali o início e desencadear um sangramento. O pré-eclâmpsia ele é considerado quando a pressão arterial está maior de 140 por 90 milímetros de mercúrio, em 5 minutos de repouso na posição sentada. Então, quando for verificar, né, pedir para que essa paciente fique sentada, bem relaxada, para que possa verificar a pressão arterial dessa gestante. Suspeita de pré-eclâmpsia, quando estiver associada à proteinúria, pode usar o teste rápido de proteinúria. A eclâmpsia. Crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia. Crise hipertensiva, quando a PA dessa gestante estiver maior que 160 por 110. Quando também essa gestante estiver com perca de líquido vaginal, tá? Consistência líquida em grande ou pequena quantidade, mas de forma persistente, podendo ser observada mediante exame, tá? Especular com manobra de valsa de elevação da apresentação fetal. Então, com certeza, essa perca de líquido ela pode ser bem sutil ou também bem abundante. No tópico 2.1, nós vamos falar sobre abortamento. Segundo o Ministério da Saúde, o abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª e 22ª semana, com o produto da concepção pesando 500 gramas, sendo esta eliminada no processo de abortamento. Então, inclui tanto o abortamento espontâneo ou não. A mulher que chega ao serviço de saúde abortando está passando por um momento muito difícil e pode ser, né? E pode ali neste momento ter sentimentos, né? Em relacionado à angústia, à culpa, dependendo de como estiver, né? De como for o sentido desse abortamento. O abortamento ele pode ser classificado como precoce, tardio ou induzido. O precoce é a perda do feto antes de 12 semanas. O tardio é a perda do feto entre a 12ª semana e a 20ª semana. O espontâneo pode acontecer em qualquer período, tá? Dependendo de quantas semanas essa mulher estiver. O induzido, término da gestação por razão médicas ou eletivas. Então, se essa paciente estiver com algum problema, né, durante essa gestação, essa gravidez, ela pode, esse parto ou abortamento, dependendo do período, né, pode ser um parto ou abortamento, pode ser induzido. O terapêutico é a remoção do feto para salvar a vida da mãe ou preservar a saúde dela, em decorrência de morte fetal ou malformação, incompatível com a vida. A ameaça de aborto pode acontecer com sangramento vaginal nas primeiras semanas da gestação, sem dilatação cervical, que pode indicar possível evolução para um aborto espontâneo. O inevitável é o sangramento vaginal ou ruptura das manobras, acompanhadas de dilatação cervical. O incompleto é a expulsão de apenas parte do produto da concepção. O completo é a expulsão de todos os produtos da concepção. Recorrente ou habitual, mais ou menos de 2 a 3 abortos espontâneos consecutivos. O oculto, morte não detectada do feto ou do embrião, que não é expelido e não causa sangramento.
também denominado como ovo, tá? Malódromo, gestação embrionada ou morte embrionária intrauterina. Né? Então, acontece que a mulher não sabe que está grávida, também não sente nada, e aí acontece esse abortamento oculto. O séptico, infecção grave do conteúdo uterino antes, durante ou após um aborto. O abortamento completo. Geralmente ocorre em gestação com menos de 8 semanas, a perda de sangue, tá? A perca sanguínea, e as dores diminuem ou cessam, tá? Dependendo da situação. Após a expulsão do material ovular. O colo uterino pode estar aberto e o tamanho uterino encontra-se menor que o esperado, dependendo, né? Que é o esperado dependendo da idade gestacional. Geralmente ocorre as gestações com menos de 8 semanas. A perda sanguínea e as dores diminuem ou cessam após a expulsão do material ovular, tá? Lembrando que nesse período, independente se é um aborto, tá? Com motivo ou sem motivo, tá? Espontâneo ou induzido, essa mulher ela precisa de apoio emocional, tá? Independente. Também nós temos que lembrar quando esse aborto ele é espontâneo e essa gravidez ela é bem esperada, tanto pela mulher quanto para o pai, nós temos que lembrar que ele também sofreu um aborto, tá? Não fisicamente, mas ele também perdeu uma criança, né? Perdeu um filho e ele também precisa do apoio emocional, né? Sempre só lembramos da mãe e esquecemos do parceiro. Se esse parceiro ele for presente, ele também vai ter que ser acompanhado pela psicologia. O abortamento infectado. O colo uterino pode estar aberto e o tamanho uterino mostra-se menor que o esperado para a idade gestacional. Com a frequência, está associada à manipulação da cavidade uterina, pelo uso das técnicas inadequadas e inseguras. Estas infecções são polimicrobianas e provocadas geralmente por bactérias da flora vaginal. Lembrando que nós temos ali, tá, aquelas bactérias que fazem bem para a nossa flora e tem umas que não fazem, como no nosso corpo. Tá? Tem umas que fazem bem, outras que não. São casos graves que devem ser tratados imediatamente da vitalidade do feto, tá? E também, independente se o feto está vivo ou não, essa mulher vai ter que ser tratada, tá? Se ela tiver com uma infecção aí nesse canal. O abortamento infectado, as manifestações clínicas são frequentes. Elevação da temperatura, tá? Febre. Então, toda vez que o nosso corpo, né, ele eleva a temperatura, ele está indicando que algo não está certo. O sangramento genital, com dor, tá? Com dor, com odor fétido. Ali você sente aquele odor fétido, acompanhada de dores abdominais ou eliminação de pus, secreção purulenta, através do colo uterino. Sinais e sintomas que referem ao atendimento de emergência após abortamento. Sangramento prolongado, mais de 2 semanas. Sangramento abundante, que uma menstruação, tá? Que não é comum a uma menstruação. Dor intensa ou prolongada, febre, calafrios ou mal-estar geral, desmaios. Também, né, nós temos que entender que o nosso corpo ele vai manifestar, né? Se essa mulher está sangrando muito, o nosso corpo tem uma quantidade de sangue que tem a capacidade de perder. Acima daquilo ali, o nosso corpo ele já fica comprometido. Todo o nosso sistema ele vai ficar comprometido. Cabe afirmar que o profissional da enfermagem deve estar atento às questões éticas que envolvem o abortamento, tais como questões religiosas, questões culturais, dentre outras. Lembrando que, eu sempre digo, a minha opinião, ela não interessa para o meu paciente. O fato de eu achar que pode ser certo ou não uma mulher não querer gerar uma criança, a opinião e a decisão é dela, ok? Eu não tenho que dar a minha opinião sobre isso. Eu posso ser evangélica, eu posso ser católica, eu posso ser umbandista, eu posso ser o que for. A minha opinião naquele momento não pode interferir. O que ela fez
é responsabilidade dela, nós estamos ali somente para apoiar. E está dentro da nossa ética profissional, né? E não comentar sobre o caso também. A relação entre o enfermeiro e as suas ações acerca da relevância do momento é de extrema relevância para a reflexão de suas ações enquanto profissionais. É aquilo que eu acabei de falar, tá? A minha opinião não interessa, eu estou ali para servir, para prestar minha assistência. As circunstâncias, né, do aborto devem influenciar na postura deste profissional durante a execução das suas atribuições. E isso deve nortear a sua prática a todo instante. Lembrando, tá, que a nossa ética ela tem que ser mantida independente de qualquer coisa. Por questão de ética, de conduta moral deste profissional que se faz tão necessário em momento como este. Vamos falar agora sobre o parto prematuro, tá? Como que a gente pode considerar uma criança prematura? O parto prematuro é a interrupção da gestação entre a 20ª semana e a 37ª semana. É uma das principais causas de morbimortalidade perinatal, acometendo cerca de 10% das gestações e sendo responsável por 75% dos nascimentos antes da 37ª semana de gestação. Os fatores de riscos relacionados, tá, ao parto prematuro, de acordo com a patogenicidade do trabalho de parto, ainda não está bem estabelecida. Porém, alguns fatores de riscos podem ser identificados. Os principais são o trabalho de parto prematuro em gestação anterior, tá? A ruptura prematura das membranas, infecção materna ou fetal, gestação múltipla, tabagismo, malformação, tá? Malformações uterinas, incompetência istmo-cervical, doenças maternas, que são doenças da mãe. O diagnóstico pode ser feito na anamnese. Deve ser avaliado os fatores de riscos fisiológicos, comportamentais e psicossociais. Problemas na gravidez atual, complicações clínicas associadas e o estado fetal, tá? Lembrando que a anamnese, ela é feita ali na consulta do pré-natal, tá? Nós vamos perguntar quantas gravidezes já teve, quantas vezes se teve aborto, né? Quantas gestações foram até o fim ou foram interrompidas, se a família tem problemas com patologia relacionada à hipertensão, diabetes. Nós vamos saber a historinha dessa grávida, tá? E tudo será anotado ali no cartão de gestante dessa mulher. É importante, tá, fazer essa entrevista para que a gente tenha um histórico dessa gestante para possíveis eventualidades durante essa gestação. Os cuidados de enfermagem, né, em relacionado a essa gestante, toda gestante em trabalho de parto prematuro deve ser assistida em unidade com recursos adequados para assistência neonatal. Em prematura, tá? Em prematuridade, ou seja, tá? Nos níveis secundários ou terciários, independente, tá? Da idade gestacional ou outros problemas fetais. A dieta, nós vamos cuidar também, tá? A dieta regular, dados vitais a cada 4 horas, contagem de movimentos fetais 2 vezes ao dia após almoço e jantar, cardiografia basal 2 vezes por semana, temperatura axilar 37,8 já é considerado ali uma febre. Contrações uterinas, diminuição dos movimentos fetais. É importantíssimo, tá? A mulher, né, ter ali, toda mãe sabe se a criança movimenta mais de manhã, ou mais de tarde, ou só durante a noite. Isso é importante, ok? Então, também nós vamos ter ali essa diminuição dos movimentos fetais já é um alerta, tá? É importante que essa mulher, ela conte isso, né, para quem estiver acompanhando. A dor torácica, pulso materno maior que 100, o leucócitos ali aumentados, né, 15.000, já significa que tem alguma infecção. O batimento fetal maior que 160. Todos esses fatores, né, todos esses sinais vitais,
e os exames, eles vão nos dar ali indicação de que se está tudo bem ou se tem algo errado durante esse processo gestacional, ok? Então, né, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido todo o conteúdo que nós estamos passando para vocês. Peço que vocês façam a leitura, tá, do material didático para que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês com a professora presencialmente, ok? Muito obrigado, eu agradeço pela atenção e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!